Estava a bela infanta no seu jardim assentada, como pente de ouro fino, seus cabelos penteava. Deitou os olhos ao mar, viu vir uma nobre armada, capitão que nela vinha, muito bem que a governava. Diz-me, ó capitão, dessa tua nobre armada, se encontraste meu marido na terra que Deus pisava. Anda tanto cavaleiro naquela terra sagrada. Diz-me tu, ó Senhora, as senhas que ele levava. Levava cavalo branco, selim de prata dourada, na ponta da sua lança a cruz de Cristo levava. Pelos sinais que me deste, lá o vi numa estacada, morreu morte de valente, em sua morte vingava. Ai, triste de mim, viúva, ai, triste de mim, coitada, de 3 filhinhas que tenho, sem nenhuma ser casada. Que dirias tu, senhora, a quem do trouxer aqui? Dera-lhe ouro e prata fina, quanta riqueza por ir. Não quero ouro nem prata, não nos quero para mim. Que daria mais, senhora, a quem no trouxer aqui? De 3 moinhos que tenho, todos 3 dera a ti. Um moio cabe a canela, outro mói do Geseli. Rica farinha que fazem, tomara-las el rei para si. Os teus moinhos não quero, não nos quero para mim. Que diria mais, senhora, a quem tu trouxer aqui? As telhas do meu telhado, que são de ouro e marfim. As telhas do teu telhado, não nas quero para mim. Que daria mais, senhora, a quem no trouxer aqui? De 3 filhas que eu tenho, todas 3 te darei a ti. Uma para te calçar, outra para te vestir. A mais formosa de todas, para contigo dormir. As tuas filhas, infanta, não são damas para mim. Dá-me outra coisa, senhora, se queres que o traga aqui. Não tenho mais que te dar, nem tu mais que me pedir. Tu não, senhora minha, ainda não deste a ti. Cavaleiro que tal pede, que tão vilão é de si. Por meus vilões arrastado, o farei andar aí. Ao rabo do meu cavalo,
à volta do meu jardim. Vassalos, meus vassalos, acude-me agora aqui. Este anel de 7 pedras que eu contigo reparti, quer dela outra metade, pois a minha vela aí. Tantos anos que chorei, tanto susto que tremi. Deus te perdoe, marido, que me ias matando aqui. Deus te perdoe, marido, que me ias matando aqui. Olá pessoal, meu nome é Eduardo, seja bem-vindo ao canal. Talvez você já deve ter visto em outros vídeos aqui no canal que eu costumo falar que eu gosto de estudar sobre o período medieval. Eu gosto de entender esse período que é tão inexplorado ainda na nossa história e também eu gosto de entender as influências que chegaram até nossos dias. O que do período medieval foi sendo passado, transmitido até chegar à nossa época atual. E uma das coisas que eu acho fascinante são as canções populares. Muitas canções populares têm sua origem, inclusive, na Idade Média e foram sendo transmitidas ao longo do tempo de forma oral, cantadas, narradas, ditas pelo povo, né, que muitas vezes não tinham acesso à leitura e à escrita, e por isso elas acabavam transmitindo isso de forma oral, através das gerações. E eu acho muito interessante isso, né, especialmente essas canções ibéricas que foram feitas na Idade Média, foram sendo transmitidas, vieram com os portugueses para o Brasil e aqui em nossas terras foram continuamente, né, cantadas. Uma dessas canções populares que eu acho que é muito interessante é a Bela Infanta, que também é muito popular em Portugal, né? E foi anotado, inclusive, por várias formas, né? Existem várias formas de se cantar, várias formas de expressar essa história da Bela Infanta, e um dos escritores que fez isso foi o Almeida Garrett, né? Que foi um escritor português do século XIX, ali por volta de 1840, 1850, ele decidiu verificar essas canções populares e decidiu anotá-las. E ele então anotou uma versão que eu gosto bastante. Existem várias versões anotadas, né? Essas canções populares foram sendo transmitidas, como eu já mencionei, não apenas em Portugal, mas também nos países para além de Portugal, né? Que Portugal teve contato histórico, né? E eu acho muito interessante, especialmente essa da Bela Infanta. Como é que se dá a história da Bela Infanta? Se passa no período medieval, né, não se dá uma data precisa, né, porque apenas diz que a Bela Infanta estava, né, no seu jardim assentada. Não diz uma data precisa, mas sabe-se que é no tempo das cruzadas, porque há ali menções, né, ao marido dela que foi lutar nas cruzadas. Ele estava na terra que Deus pisava, né, no caso em Jerusalém. Então, essa infanta, o que seria infanta? Bela Infanta, ela é ou descendente de reis, ou seja, quer dizer que ela é de ascendência nobre, né? Ou o marido dela é de ascendência nobre, ou ambos, né? Então, é ali basicamente uma infanta, uma nobre, que estava esperando seu marido que havia ido lutar nas cruzadas. E essa canção é tão interessante porque mostra um pouco do sofrimento das mulheres durante esse período das cruzadas, né? Que os maridos iam lá lutar e elas ficavam sem saber se eles iriam voltar ou não, né? E era um momento muito delicado para essas mulheres. E aí nessa história conta justamente a história dessa bela infanta, cujo marido foi lutar nas cruzadas e ela estava lá olhando o mar. De repente ela viu lá chegando, né, um navio, né, uma armada, e sabia que era nobre, né, porque tinha o estandarte. E aí ela perguntou ao capitão ali desse navio se havia então ele encontrado o marido dela durante essas batalhas, o que havia acontecido com o marido dela. E aí o capitão pergunta, né, mas você tem que me dar os sinais, né, para saber como é que ele era, para eu saber se ele estava lá mesmo, né, e tudo. E aí ela dá os sinais que dele, né, ela fala que estava com um cavalo branco,
Ele estava com um selim de prata dourada, e na ponta da lança tinha uma cruz, etc. E aí, nessa versão do Almeida Garrett, né, ele fala que o marido dela havia morrido e que ele, como capitão daquele navio, poderia voltar lá em Jerusalém e buscar o corpo para ser enterrado em Portugal. E aí ele começa a fazer pedidos para ela. O que você pode me dar se em troca eu trazer para você aqui o corpo dele, né? E aí ela vai falando, ela fala que vai dar ouro, vai dar prata, vai dar é, presentes, vai dar várias coisas, né, que ele pode fazer, o próprio moinho dela, dentre outras coisas que são materiais para que ele pudesse então ir lá e buscar esse corpo. Só que aí o capitão acaba recusando tudo, né? E ele fala que não quer isso. Ela vai oferecendo, ele vai recusando, oferecendo, ele vai recusando. E aí chega a um ponto de ela chegar a oferecer as próprias filhas, né? Ela tem 3 filhas e ela oferece uma filha para calçar o capitão, outra filha para vestir e outra filha que é a mais bonita para que pudesse com ele dormir. Só que aí mesmo ele não aceita as filhas, né? E aí ele lança para Bela Infanta se ela se ofereceria a ele. E aí ela mesma recusa, ela não aceita, né, se entregar a ele, porque ela é casada. Então, para que ela queria ver o corpo do marido? Justamente para saber, para sepultá-lo, e aí sim ela saberia que ela é de fato viúva. Como ela não viu o corpo do marido, ela não tem certeza se ela é viúva. Então, seria um caso aí de traição, mesmo que ela aceitasse para que ele buscasse o corpo do marido. Ou pior ainda, né, seria o fato de dela trair o marido enquanto vivo, o capitão ir lá e matar, né, o marido e trazer o corpo. Então ela não tinha certeza do que aconteceu com o marido dela, se ele estava realmente morto ou se de fato ele estava vivo ainda e teria alguma esperança. Então, como ela tinha essa incerteza, ela não iria se entregar a esse capitão. E aí, nisso tudo, o próprio capitão decide se revelar quem ele é. Ele mostra o anel que ele tem, que ele, antes de partir para a viagem, ele repartiu esse anel com ela. Então ele era o marido dela. E aí, através do anel, ela mesma descobre que ele é o marido. Então é interessante porque ele voltou da viagem tão diferente, né, do que ele era antes, né? Porque há que se pensar que uma viagem até Jerusalém, de Portugal até Jerusalém, né, é penosa, além do fato dele ir lá realizar batalhas, então ele realmente de fato estava diferente. Pode ser, por exemplo, que ele estava já com barbas longas e ele não tinha barba antes, ou mesmo até aspectos físicos que foram mudados, né? Por exemplo, o sol muito forte, né, de Jerusalém pode ter alterado a feição dele, ou mesmo ter passado vários anos desde a saída dele, né? Então, de certa forma, ele chega diferente, ela não o reconhece. Ela só vai reconhecer ele quando ele mostra o anel e explica que esse anel ela mesma tinha repartido com ele. E aí, no final, ela fica feliz, né? Que ela chorou por tantos anos, ou seja, havia se passado tantos anos desde a partida dele. E teve um grande susto, né? E agora teve o marido de volta, né? Então essa é a versão do Almeida Garrett. Existem várias outras versões que poderiam ser ditas, né, em relação a esse romance da Bela Infanta, mas é muito bonita a história, né? É a história de uma mulher que espera o seu marido voltar da guerra, encontra um desafio de saber ou não se o marido está morto ou não, e no final o próprio marido se retorna, né, à casa após aí longos anos. Então é muito interessante. Essa versão do Almeida Garrett, né, ele publicou num livro chamado Romanceiro, onde ele reúne várias canções populares de Portugal, mas existem outras versões que são cantadas aqui no Brasil também, né, que vocês podem procurar outros livros que vão narrar, mas essa em particular é uma versão que eu acho legal. Então é isso, né? É muito bonito e eu espero que vocês possam procurar aí na internet outras versões da Bela Infanta. E eu gosto muito de escutar, de entender mais sobre essas canções populares que vêm da Idade Média, que foram transmitidas em Portugal, que chegaram ao Brasil e que fazem parte, então, de certa forma, da nossa cultura e da nossa herança histórica, da nossa herança cultural.
Então eu acho muito legal isso, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se inscreva no canal se você não está inscrito ainda. E se você gostou desse vídeo também, deixe nos comentários, né, se você gostaria de ver outros vídeos sobre canções populares, sobre essas coisas que são pouco ditas hoje em dia, mas que são tão belas que deveriam ser preservadas. Então é isso, muito obrigado e até nosso próximo vídeo.